todos nós, em algum momento, experimentamos um vislumbre do verdadeiro potencial de nossa mente. Num momento de imersão absoluta, de uma forma inexplicável, atingimos uma performance extraordinária, bem acima da que estamos habituados a ter. Aquela atuação diferenciada na prática de um esporte. Ou, sem perceber, você perde a noção do tempo e, quando se dá conta, já leu 400 páginas de um livro em uma tarde. Ou, talvez, uma música ou um poema surja em sua mente pronto, e você só precisa anotar rápido para não esquecer. Eu mesmo já vivi experiências assim e acredito que você também. O que levou a me questionar? O que exatamente acontece quando esse estado alterado de consciência se manifesta? Ou melhor, e se alguém puder, de fato, forçar esse estado de inspiração, quão genial essa pessoa poderia se tornar tendo acesso a isso constantemente? Na verdade, pessoas assim existiram e ainda existem. Elas são chamadas de gênios. A inspiração é, sem dúvida, um dos principais ingredientes que formam uma mente extraordinária. Platão explicou muito bem esse processo através de suas ideias. Seus contos e mitos já falavam disso cerca de 2.500 anos atrás na Grécia Antiga. Segundo Platão, existe um mundo perfeito imperceptível para a maioria das pessoas, chamado mundo das ideias. Nesse mundo, todas as grandes ideias já existem e podem se manifestar como uma grande composição musical para um músico, uma invenção revolucionária para um cientista, ou até mesmo uma fórmula da física nunca antes descoberta. Mas onde ficaria esse mundo das ideias? E Platão responde com um mito, chamado A Caverna de Platão. Uma daquelas analogias simbólicas que existe diversas camadas de compreensão. No mito, prisioneiros vivem toda a vida acorrentados dentro de uma caverna, vendo apenas sombras projetadas nas paredes, sendo essas sombras tudo o que eles conhecem da realidade. Um dia, um prisioneiro escapa da caverna e descobre o mundo exterior, percebendo as verdadeiras formas e cores dos objetos, compreendendo que as sombras eram apenas representações distorcidas da realidade. Uma das interpretações do mito é a alegoria da existência de outras dimensões além do que percebemos na nossa vida cotidiana. Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na Planolândia. Todo mundo na Planolândia é, claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos, temos noção, nós, moradores de Planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia, pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional que... Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à Planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta almofada de carimbo e carimbando essa imagem em Planolândia. No vídeo, Carl Sagan explica sobre a existência da quarta dimensão, a qual não percebemos em nossa realidade de terceira dimensão. Como explicado, os hipotéticos moradores de Planolândia não percebem a terceira dimensão, assim como nós não percebemos a quarta. No mesmo sentido, pode ser interpretado a caverna de Platão. Em um mundo de sombras bidimensional, onde tudo que os prisioneiros viam era 2D, aquele que fugisse da caverna perceberia que o mundo na realidade é tridimensional. Ele então enxergaria formas e cores nunca antes imaginadas. Platão dizia que nós vivíamos nossa vida como os prisioneiros da caverna. Ele quer dizer que vivemos nossa realidade tridimensional sem perceber a existência de outras dimensões, como, por exemplo, a quarta dimensão. Sendo assim, o mundo das ideias de Platão ficaria em uma dimensão que existe ao mesmo tempo que a nossa, que não percebemos pelos sentidos comuns, mas que podemos acessar por meio da inspiração.
Se todos nós possuímos inspiração, então essa é uma habilidade a qual podemos desenvolvê-la. É sabido que um adulto comum utiliza menos que 10% da capacidade de sua mente. Mas o que aconteceria se alguém acessasse 100%? Se um gênio consegue conscientemente expandir sua mente para além da capacidade comum, em teoria todas as pessoas também podem. Pensando nisso, mapeei algumas práticas comuns entre grandes mentes que os levava a um estado de inspiração. A primeira prática é o estudo profundo naquilo que propunham, muitas vezes realizado através de um retiro de isolamento dos barulhos do mundo. Um dos melhores exemplos que temos é do Carl Jung, que costumava se isolar em sua casa de campo no Lago Zurique. Uma casa de pedra simples, onde permanecia meses se dedicando à meditação e introspecção, produzindo assim um ambiente perfeito para um estudo profundo, focado e relaxado. Note a primeira diferença no modo de vida da maioria das pessoas que trabalham de forma superficial, cheia de distrações e muitas vezes pressionadas com estresse. Um estado profundo de inspiração não é compatível com o celular apitando notificações a todo o momento. É por isso que J.K. Rowling ficava ausente de redes sociais enquanto escrevia Harry Potter. Para aprofundar no tema, sugiro o livro Trabalho Focado de Cal Newport. A segunda prática comum entre grandes personalidades é a meditação. Grandes nomes a praticam de forma consciente ou até mesmo inconscientemente. No mundo dos esportes, atletas de alta performance, como LeBron James, são conhecidos por incorporar a meditação em suas rotinas diárias. Segundo a psicologia esportiva, existe um estado de inspiração que, quando atingido, permite ao atleta alcançar uma performance muito acima do esperado. Estado mental esse conhecido como The Zone, sendo a meditação uma das ferramentas mais eficazes para atingi-lo com mais facilidade. Além disso, a meditação é amplamente reconhecida pela ciência como uma prática que ajuda a desenvolver áreas do cérebro associadas à atenção, emoção e autocontrole. Se quiser saber mais sobre psicologia esportiva, sugiro o livro O Jogo Interior do Tênis, de Timothy Gallwey. Outra prática comum entre grandes personalidades é buscar desenvolver diferentes áreas do cérebro com estímulos variados. Quando você pratica matemática, por exemplo, utiliza áreas do cérebro diferentes daquelas ativadas ao estudar linguagens ou praticar uma forma de arte. Esse estímulo diversificado contribui significativamente para o desenvolvimento mental, sendo conhecido como neuroplasticidade. Não à toa, muitos desses indivíduos eram polímatas, dominando várias áreas do conhecimento humano. Entre aqueles que não são artistas de profissão, é comum a prática de alguma forma de arte, mesmo que apenas como um hobby. Albert Einstein, por exemplo, tocava violino e afirmava que isso o ajudava a pensar com mais clareza e criatividade. Como dizia Maya Angelou, a arte influencia o coração e a alma, e faz a mente transcender as limitações do tempo e espaço. Também, como uma das características mais importantes dos gênios, é a capacidade de criar um mundo interno de foco, onde permanecem impermeáveis às crenças negativas da sociedade. Mesmo diante de muitas críticas, esses indivíduos continuam seu trabalho com uma determinação inabalável. Sustentados por uma fé e autoconfiança profundas, não se deixam abater pelo barulho externo. Tornar-se imune à repressão social é de suma importância, pois ela sempre existiu e talvez sempre exista em alguma medida, fazendo com que grandes personalidades sempre busquem formas de desenvolver a autoconfiança e resiliência, muitas vezes se utilizando de técnicas de reprogramação mental para isso, como PNL, visualização e autossugestão. Espero que esse vídeo seja de ajuda para você. Eu sou Hermógenes e seja bem-vindo à Nova Terra.